No vídeo de hoje, vamos tratar do artigo 137 do Código Tributário Nacional. Mas antes de examinar esse artigo, eu queria pedir a você para curtir esse vídeo, para deixar na caixa de comentários o que gostaria de ver tratado em outros vídeos dedicados ao direito tributário, e se inscrever no canal ativando aqui as notificações do sininho para receber avisos quando próximos vídeos forem publicados. Mas vamos lá. Do que trata o artigo 137 do Código Tributário Nacional? Dando sequência ao capítulo destinado à responsabilidade tributária, nessa parte, a partir do artigo, começando no artigo 136, o Código Tributário cuida da responsabilidade por infrações, ou seja, não a responsabilidade pelo crédito tributário decorrente do lançamento de tributos, mas a responsabilidade pelo pagamento de multas, de penalidades administrativas, a responsabilidade pela prática de infrações e, portanto, por se submeter às sanções inerentes ou decorrentes da prática dessas infrações. Então, o artigo 137 cuida de situações nas quais a responsabilidade é pessoal e ele estabelece que a responsabilidade é pessoal ao agente, e esse ao agente, entenda-se, ela é do agente, é uma responsabilidade pessoal do agente, quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. A responsabilidade também é pessoal quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar, ou quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico de pessoas que representam o contribuinte contra o contribuinte. E aí se refere aqui o inciso 3. As pessoas referidas no artigo 134, pais em relação aos filhos, o síndico em relação à massa falida, sócios de sociedade de pessoas em relação a essas sociedades quando em liquidação, quando houver dolo específico dessas pessoas contra aquelas por quem respondem, dos mandatários prepostos ou empregados contra seus mandantes, proponentes ou empregadores, e dos diretores, gerentes e representantes contra estas. Se nós observarmos bem, as três alíneas do inciso 3 do artigo 137, elas correspondem aos três incisos do artigo 135 do CTN, que trata da responsabilidade pessoal também em matéria de tributos. E aí aqui é importante já esclarecer uma questão. O que quer dizer responsabilidade pessoal aqui? Significa que ela é exclusiva, que responde apenas às pessoas, respondem apenas às pessoas aqui mencionadas, ou significa que ela é solidária ou que ela é subsidiária? A mesma expressão aparece no artigo 135 do CTN. O artigo 135 também se refere a pessoal, a responsabilidade pessoal. E como esclarece o professor Hugo de Brito Machado, pai, nos comentários ao Código Tributário Nacional, que publicou em 3 volumes, examinando essas questões, nos comentários ao artigo 137, ele esclarece o seguinte: a expressão responsabilidade pessoal, do ponto de vista literal, ela não permite responder essa questão. Tanto pode responder exclusivamente o responsável, o terceiro, como ele pode responder conjuntamente com outra pessoa. O fato de ser pessoal não significa que é exclusivo. Mas os dois entendimentos são possíveis. Tanto pode ser exclusivamente responsabilidade do terceiro, como pode ser dele juntamente com outra pessoa. No caso do artigo 135, nós já vimos que a doutrina e a jurisprudência entendem que responde pessoalmente ali significa que responde solidariamente. Não significa que o contribuinte esteja excluído. Então, quando um sócio de uma sociedade de pessoas em liquidação age com dolo contra ela, quando um sócio-gerente, um diretor, um administrador age com dolo contra a pessoa jurídica administrada, eles respondem de modo solidário com essa sociedade, mas sem a exclusão da responsabilidade dela como contribuinte. A pessoa jurídica é contribuinte do tributo por ela devido e o sócio age como responsável, responde na condição de terceiro, figurando como responsável.
No caso do artigo 137 é um pouco diferente. Como dito, a expressão responsabilidade pessoal comporta as duas possibilidades. Tanto essa responsabilidade pode excluir a do contribuinte, como pode não excluir. E no caso do artigo 135, como estamos nos referindo a tributos, entende-se que ela não exclui. O terceiro e o contribuinte respondem solidariamente. O pessoal significa solidário. Diferente do 134, que se entende ser ali subsidiária a responsabilidade. Mas nos dois casos, tanto do 134 como do 135, se está falando de responsabilidade pelo tributo. No caso do 137, são normas ligadas à responsabilidade por infrações. Até pode acontecer de se constituírem créditos tributários quando se lançarem as obrigações referentes a essas infrações que dão origem, quando praticadas, ao dever de pagar as penalidades. Mas, de qualquer forma, são artigos que falam da responsabilidade por essas infrações. Então, em relação a elas, a responsabilidade será pessoal e, por conta do princípio da pessoalidade da pena, a pena não pode passar da pessoa do infrator. Esse é um princípio geral de direito punitivo que se aplica também às penas administrativas. Então, nesse caso, pessoal aí significa responsabilidade exclusiva. Então, em relação às penalidades, quando se estiver diante de uma penalidade que decorre de uma infração praticada com dolo específico, por exemplo, por um empregado contra o seu empregador, o empregado está fraudando o fisco e fraudando o próprio empregador dele. Digamos que há uma fraude dentro da empresa praticada contra o fisco e contra a própria empresa. E quem se completa com ela é um empregado. Ele está roubando o patrão, roubando a fazenda. Nesse caso, é inclusive o exemplo que o professor Hugo de Brito Machado Pai dá no seu livro. Nesse caso, a responsabilidade pelo tributo até pode ser solidária, como dispõe o 135, assim interpretado pela jurisprudência. Mas a responsabilidade pelas multas decorrentes dessa infração específica, dessas fraudes específicas, ela será desse empregado e não da pessoa jurídica. Inclusive porque isso se encaixa também no inciso 1. Será uma infração conceituada como crime. E aí, nesse caso, a responsabilidade por elas será do empregado, salvo, e aí mais uma vez o artigo 137 esclarece, quando praticadas no regular exercício da administração, mandato, função, cargo ou emprego. Ou seja, se o empregado fazia aquilo porque o patrão mandou, aí nesse caso a empresa responde tanto pelo tributo como pela multa. O empregador responde tanto pelo tributo como pela multa. Agora, se o empregado fazia aquilo contra a vontade do patrão, enganando o patrão, não se aplica o inciso 1 do artigo 137 e aí incide o inciso 3, letras A ou B, e aí eles respondem pessoalmente porque estão agindo contra a pessoa jurídica. O artigo 137, inclusive, permite perceber uma clara diretriz na interpretação aplicável também ao 135, que é o seguinte: uma coisa são os atos praticados por representantes de terceiros, sejam eles pessoas jurídicas, sejam eles outras pessoas físicas, como é o caso de muitas das mencionadas no artigo 134. Uma coisa é o ato praticado pelo terceiro, que é um ato doloso que contraria os interesses do próprio terceiro que está sendo representado. Nesses casos, responde o representante. Agora, se o representante age seguindo as ordens que o terceiro, se o representante age seguindo as ordens que o representado lhe deu, é do representado a responsabilidade. E aí o 137 esclarece esse aspecto muito claramente. Quando uma pessoa jurídica não paga um tributo, por decisão dela, pessoa jurídica, em seu benefício, a responsabilidade não pode ser atribuída ao seu representante. Mas se o representante age dolosamente contra ela e contra o fisco, como se explicou nos comentários ao artigo 135, aí a responsabilidade é pessoal dele. E repito, se estivermos falando de tributos, ele responde junto com a pessoa jurídica. Se estivermos falando de multas especificamente por essas irregularidades, decorrentes dessas irregularidades, a responsabilidade é apenas dele, porque ela não pode passar da pessoa do infrator. É o que esclarece aqui o artigo 137 do Código Tributário Nacional. E lembrando também que punições nós temos tanto no âmbito administrativo como no âmbito penal. Aqui nós estamos diante de um artigo que fala da responsabilidade por sanções administrativas. Ele não se refere à responsabilidade penal,
que ela se submete a regras próprias. E ele também não se refere à responsabilidade tributária pelo crédito tributário inerente ao tributo. Responsabilidade tributária propriamente dita, aqui nós teríamos o 134 e o 135. Responsabilidade penal são as normas aplicáveis ao direito penal. Aqui nós temos responsabilidade por infrações administrativas, pelo chamado direito administrativo tributário punitivo. E apenas elas ajudam a entender, por serem complementares, por também tratarem das mesmas situações, elas ajudam a entender as regras do artigo 134 e do 135. Se referem à mesma situação, às mesmas irregularidades, mas um se reporta a como os tributos serão cobrados e exigidos de quem estiver envolvido nelas, e a outra se reporta às penalidades dessas mesmas, inerentes a essas mesmas situações. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar aqui na caixa de comentários o que gostaria de ver examinado em outros vídeos, ou o que acha desse, ou o que acha dessas questões ligadas à responsabilidade. Até os próximos vídeos.